Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem. Dia 7 de julho de 2020. Terça-feira da 14ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. O evangelho de hoje vem nos ensinar que é preciso reconhecer os demônios travestidos de profetas e expulsá-los como fez Jesus Cristo. Isso para poder implantar o reino de Deus. E só será possível libertando as pessoas da opressão e expulsando aqueles que as oprimem. O texto de hoje apresenta algumas situações de opressão que precisam ser combatidas. E a primeira opressão é representada no homem mudo, possuído pelo demônio. Ele era um tipo de demônio que emudecia as pessoas. Quais são hoje os demônios que nos calam, que calam as pessoas? Dois desses demônios são muito evidentes. O medo causado pelos demônios que provocam ameaças, e estes se subdividem em muitas categorias. E o demônio da ignorância, que causa alienação, provocada pela falta de educação. Há muitos outros demônios, porém todos precisam ser identificados na sua origem e todos precisam ser combatidos. A atitude de Jesus Cristo diante deste homem mudo é imediata. Ele expulsa o demônio e o homem começa a falar. Aqueles que não querem que as pessoas falem, que as pessoas se manifestam, reagem às opressões, sentem-se incomodados com ações libertadoras. Foi justamente isso que aconteceu com Jesus. Assim que o homem começou a falar, as pessoas ficaram admiradas e logo apareceram os que não gostam nada do que aconteceu. Estes sentiram-se ameaçados e resolveram então desmerecer a ação libertadora de nosso Senhor. E diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa demônios. A difamação é uma das armas daqueles que se beneficiam com a opressão, que se beneficiam com a alienação dos outros. Se Jesus fosse desacreditado, eles poderiam continuar as suas ações. Mas ele não se intimida com calúnias, não se intimida com ameaças. Ele segue adiante na sua luta em prol da vida, eliminando todo tipo de opressão. Havia muito a ser feito. E hoje em dia ainda há muito a ser feito. O número de oprimidos era grandioso. Uma multidão de pessoas cansadas de serem exploradas e maltratadas, que pareciam ovelhas sem pastor. Essa expressão mostra o grau de vulnerabilidade dessas pessoas. Elas eram dignas de compaixão e foi esse o sentimento que se apoderou de Jesus diante daquela realidade. A compaixão é um sentimento divino que nos move. Ele nos move porque nos comove. Quem é atingido pela compaixão não permanece paralisado, mas faz algo em prol daquele que se despertou a compaixão. Jesus viu que não era possível resolver sozinho a situação. Havia muito a fazer. A situação estava no envolvimento de outros na missão. A soma de forças, a solidariedade era o caminho para solucionar o problema daquela multidão de pessoas desamparadas. Jesus então pede mais operários para a messe. É o clamor que continua a ecoar nos ouvidos
dos que têm compaixão dos sofredores. Há muito a fazer, mas ainda são poucos os que se comprometem, os que se colocam a serviço com a solução dos problemas da humanidade. Peçamos que em nossas ações e orações nós possamos sempre implorar a Deus que Ele envie discípulos e missionários para a missão, que a igreja tenha assumido em todas as partes do mundo. Que nós possamos nos comprometer sempre, mais e mais, na busca de soluções para os problemas que muitos dos nossos irmãos enfrentam, principalmente os que foram possuídos pelo demônio da ignorância, da falta de assistência médica, da falta de moradia, dos diversos tipos de exploração. Que exemplos do nosso Senhor, nós estejamos sempre dispostos e nunca nos sintamos cansados de nos colocar a serviço para que possamos fazer acontecer o reino de Deus no meio de nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e as nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Nossa Senhora Maria, Mãe da Igreja, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.